Olá, vamos direto ao ponto. Temos aqui uns materiais que, olha, pintam um quadro de contrastes bem marcantes. Sim, de um lado a Suécia, né, um ícone do secularismo. E do outro, o Brasil. Aqui a religião ainda tem uma presença muito forte na política. E o que chama atenção logo de cara é uma ironia, né? Pois é, o estopim para nossa conversa. O Brasil dando uma medalha de mérito evangélico para missionários suecos. Como assim? Exatamente. Nossa tarefa aqui, então, é tentar desvendar essa tensão. Secularismo versus influência religiosa na esfera pública. Isso, olhando as escolhas históricas de cada país. E como isso bateu na educação, no desenvolvimento, tudo com base nesses artigos que a gente leu. Ok, vamos lá. Começando por essa homenagem. Curiosa, para dizer o mínimo. Curiosa é pouco. A Suécia de hoje, como os textos mostram, menos de 20% se dizem religiosos. Secularismo é a norma. Foco em liberdade individual, bem-estar social. E igreja? Quase ninguém frequenta, menos de 5%. Então, por que raios homenagear suecos do passado Daniel Berg e Gunnar Wingren com medalha evangélica brasileira? E aí que está o ponto fascinante. Essa homenagem, na verdade, ela diz muito mais sobre o Brasil de agora do que sobre a Suécia de hoje. Como assim? Os materiais sugerem que é um gesto muito simbólico. Uma intenção política por trás, talvez? Possivelmente. Como um dos artigos aponta, talvez uma manobra da bancada evangélica daqui, sabe? Buscando uma raiz histórica, uma legitimidade. Ah, se associando ao passado missionário sueco. Exato. Só que a Suécia, do início do século XX, desses missionários, não tem quase nada a ver com a Suécia de hoje. Que é modelo de secularização, ciência... Separação clara entre igreja e Estado. Então, homenagear o passado religioso de um país que hoje é o oposto disso é uma contradição enorme, né? Que mostra as tensões aqui no Brasil. Faz todo sentido olhar por esse ângulo. E falando em Brasil, nossa história com a laicidade, segundo os textos, é bem complicada. Cheia de idas e vindas. Com certeza. Um dos artigos traz um dado que me surpreendeu. A primeira Constituição Republicana, 1891, foi feita sem mencionar Deus. Nenhuma vez. Sim, uma tentativa clara de neutralidade. Inspirada um pouco no modelo americano da época. Então, como foi que a religião voltou com tanta força para o discurso do Estado, para as instituições? Bom, a análise indica que a menção a Deus voltou na Constituição lá nos anos 30. Anos 30? Período complicado. Sim. Tinha influência forte do integralismo, né? Aquele movimento nacionalista, autoritário, muito ligado à Igreja Católica na época. E essa referência a Deus ficou. Ficou. Passou pelas constituições seguintes e está lá na nossa, de 1988, no preâmbulo, sob a proteção de Deus. Ah, o preâmbulo, aquela introdução, né? Mas o STF já não disse que preâmbulo não tem força de lei? Disse. Tecnicamente não cria direitos ou deveres, mas o simbolismo é imenso. E esse simbolismo pode ser usado politicamente. Exatamente. E é usado. Um dos textos alerta para isso. Pode servir para enfraquecer a ideia de laicidade, para justificar pautas religiosas em políticas públicas, até em decisões da justiça. Já aconteceu, né? O texto cita um caso do TJCP. Sim, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Mostra que não é só teoria. E aqui a coisa fica realmente interessante. Como essas diferenças, Suécia e Brasil, em relação à religião e Estado, se conectam com o desenvolvimento. A conexão é direta. Viu? Abraçou o secularismo e, ao mesmo tempo, investiu pesado em educação pública, certo? Pesado e consistentemente. Educação laica, focada em pensamento crítico. E o Brasil, como fica nessa foto? O contraste é gritante. Os materiais deixam isso muito claro. Histórico de exclusão educacional. Exato. Investimento que vai e volta, nunca suficiente. E essa tensão constante sobre o papel da religião na escola. Alguns setores religiosos veem educação crítica como ameaça, né? Sim, é o que os textos apontam. Ameaça aos dogmas. E isso soma com outra coisa. Uma cultura de baixa confiança. Baixa confiança nas pessoas, nas instituições. Isso. Bem diferente da Suécia, que tem alta confiança social. Se a gente junta tudo... Parece que a Suécia fez uma escolha clara, né? Educação, ciência, laicidade como projeto de país. E colheu os frutos. Já o Brasil
Parece que a gente está sempre nessa encruzilhada, oscilando. E a defesa de uma escola realmente laica, que forme cidadãos que pensam por si. Enfrenta uma resistência enorme, o que, aliás, conecta direto com debates atuais, né? Essa ofensiva por mais ensino religioso confessional nas escolas. Verdade. Inclusive, lembrando aqui, vai ter uma discussão online sobre isso. Escola laica no dia 28/5. Importante acompanhar. Fundamental, porque a gente está falando da base. Então, resumindo, temos a Suécia como um exemplo de secularização que deu certo, ligada à educação laica e bem-estar. E o Brasil, com a laicidade no papel, mas na prática, uma influência religiosa muito forte na política, na sociedade. E, crucialmente, no debate sobre que tipo de educação a gente quer. Exato. E os textos levantam essa necessidade de reafirmar, de fortalecer a laicidade aqui. Um deles até sugere tirar o sob a proteção de Deus do preâmbulo. Seria um gesto simbólico forte. Seria. Mas a questão vai além do símbolo, né? Fica pra gente pensar. O que mais? Que mudanças práticas, culturais, a gente precisaria para ter um Estado que não só se diz neutro, mas age com neutralidade? Garantindo espaço para todas as crenças e também para as descrenças, né? Isso. E como consolidar uma educação laica de verdade, livre de dogma, focada no crítico? Lembra da frase do Pedro Demo, que um dos textos cita? Lembro. O sistema não teme o pobre que tem fome, teme o pobre que sabe pensar. É exatamente isso. Como fazer dessa educação o pilar para formar cidadãos plenos numa democracia real? Fica a reflexão.